fala aí. Eu sou a Lido, responde aí. E nessa aula a gente vai bater um papo sobre integrais impróprias com limite sendo infinito. Tá. Primeiro, vamos lembrar o que a integral definida ela representa, né? Imagina que eu quero calcular a integral definida no intervalo de A até B. O que ela vai representar? Ela vai representar essa área aqui, que fica entre o gráfico e o eixo x. Então, seria a integral de A até B da função f de x dx, daria essa área aqui. Agora, se eu observar esse gráfico aqui que eu desenhei, o que acontece? Eu não tenho um B aqui fixo, certo? O B está crescendo indefinidamente, ele está indo para infinito. E aí, como é que eu calculo essa área aqui, então? Se eu for escrever igual uma integral definida normal, eu escreveria de A até infinito da função f de x, certo? Só que eu não tenho como calcular uma integral com infinito aqui, né? Infinito não é número, então não tenho como fazer esse cálculo. Então eu preciso, de alguma maneira, tirar esse infinito dali. Como que eu vou fazer isso? Sempre que a gente vê infinito, a gente lembra um pouquinho de limites, né? Porque limite sempre a gente usa bastante infinito. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer exatamente isso, transformar isso aqui num limite. Como? Primeiro eu vou tirar o infinito daqui e colocar uma letra, digamos b. Então seria integral de a até b da função f de x dx. E esse b, ele está tendendo ao infinito, certo? Então aqui, antes da integral, eu vou botar o b indo para o infinito. Então eu primeiro vou resolver essa integral definida, e depois que eu resolver essa integral, eu vou resolver o limite com b tendendo ao infinito. É a mesma coisa para esse caso aqui, em que a área está indo para menos infinito. Então seria isso aqui. Se eu fosse escrever a integral definida, ficaria integral de menos infinito, né? Está vindo daqui, de menos infinito, até o ponto B, da função f de x. Só que aí eu tenho que tirar esse infinito daqui. Então vai ficar como? O limite, eu vou substituir esse infinito por a tendendo a menos infinito, da integral de a até b da função f de x. E aí você calcula essa integral definida e depois o limite com a tendendo a menos infinito. É a mesma coisa para um caso desse aqui, né? Eu tenho esse gráfico aqui, que a função, a área, está indo aqui para mais infinito e para menos infinito, simultaneamente. Então, eu não tenho, eu tenho o limite de integração que vai de menos infinito até mais infinito. E aí, como que eu vou calcular, então, essa área aqui? Vai ser bem parecido com o jeito dos exemplos anteriores. Só que a gente vai ter que fazer um passo a mais, que é dividir essa integral aqui em duas partes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escolher um ponto que está dentro desse intervalo de integração e dividir a integral dessa maneira aqui. Ficaria, vou botar em azul, vai ficar a integral de menos infinito até um ponto que eu escolher, vou chamar de C, da função f de x, mais a integral de c até infinito da função f de x. E aí, temos duas integrais que a gente já sabe como resolver, né? Transformando elas em limites. Então, a gente vai transformar essa daqui no limite quando a tende a menos infinito da integral de a até c, mais o limite, vou substituir aqui o infinito por b, quando b tende a infinito da integral de c até b da função de x. Na prática, quando você for resolver, né, quando você for resolver a integral de uma função, intervalo, tudo bonitinho, esse c aqui que você escolher, ele não vai fazer diferença na hora de calcular o limite. O que vai importar mesmo vai ser esse a e esse b, beleza? Então vamos partir para um exemplo. Antes do exemplo, temos que falar uma coisa importante, que é convergência da integral imprópria. Por que isso é importante? Porque muitos exercícios de integral imprópria, eles não pedem para você calcular a integral imprópria, eles pedem para você dizer se ela é convergente ou divergente. E aí, se você não souber o que é isso, babou, você calculou a integral, mas você não responde a pergunta do cara. Então, o que acontece? Uma integral é considerada convergente quando o resultado do limite dela der um número finito. Então, a integral imprópria, né, vai ser transformada num limite, e se esse limite der um número, ela é dita convergente. Se esse limite der
infinito, ela é dita divergente. É só isso. Então vamos partir para o exemplo. Temos essa função aqui, essa integral aqui. Primeiro, o que a gente tem que fazer é transformar isso daqui no limite, certo? Tirar o infinito do intervalo de integração. Então vai ficar o limite, vou tirar esse menos infinito e botar um a. Quando a tende a menos infinito, da integral de a até 3 dessa função. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular essa integral definida aqui. Para calcular essa integral definida, eu preciso saber qual é a integral dessa função. A função 1 sobre 5 menos x ao quadrado. A integral dessa função, então vamos calcular aqui primeiro. A integral da função 1 sobre 5 menos x ao quadrado. Para calcular essa integral, eu vou utilizar o método da substituição. Eu vou substituir 5 menos x por u. E aí, no final, o resultado disso vai ser 1 sobre 5 menos x mais uma constante. Então, eu vou aplicar esse resultado aqui dentro da minha integral definida. E aí, esse limite aqui, quando eu botar isso daqui, vai virar isso. Eu vou resolver a integral definida, né? Calculei a integral da função, agora eu tenho que substituir os pontos do intervalo de integração. Então, isso daqui vai ser o limite, quando a tende a menos infinito. Até então, eu não estou calculando o limite, vou primeiro calcular isso daqui. Então, vai ficar, substituo o x por 3, vai ficar 1 sobre 5 menos 3, que dá 1 meio, certo? Menos, agora eu substituo o x por a, 1 sobre 5 menos a. Agora sim, eu calculo o limite. Eu já posso direto aqui substituir o a por menos infinito. E aí, esse termo aqui vai a zero, concorda? Vai ficar 1 sobre infinito, vai dar zero. E aí o limite, então, vai ser, né, o limite quando a tende a menos infinito, de 1 meio, que é o próprio 1 meio. Ou seja, isso daqui deu um número. Então, essa integral, ela é uma integral convergente. Beleza? Então é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.